coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Bom dia, igreja. Graça, paz, amor, alegria do Senhor sobre a sua vida. Amém? Gostoso a gente começar um novo ano pensando no que Deus tem para nós. Pensando nisso, vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Quais são os nossos planos para o ano que vem? Para o ano que vem, não, para este ano. O que faremos durante esse ano? Será que é esta pergunta que nós devemos fazer? Ou será que a pergunta que devemos fazer é: que planos o Senhor tem para que eu ande neles este ano? Colossenses 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quais têm sido os nossos pensamentos? A gente tem, assim, por hábito, imaginar que a nossa vida vai transcorrer até ficarmos bem velhinhos e de repente o Senhor nos levará para Ele. Mas e se Deus disser, é agora? É agora. Quantos anos você tem? 15? 20? 40? E se disser é agora? Quem de nós está pronto para se apresentar diante do Senhor? Porque a Bíblia diz que só os de mãos limpas, coração puro. Será que nós estamos assim, prontos para enfrentar o olhar de Jesus para nós? Eu creio que não. Eu preciso pedir muito perdão para Deus. Eu preciso muito do Espírito Santo de Deus. E eu queria que a gente começasse esse culto de hoje, o primeiro culto deste ano de 2016, dizendo: Senhor, eu quero uma vida de santidade no Senhor. Mas eu não consigo. Sozinha, eu não consigo.
Eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu preciso do fruto do Espírito Santo na minha vida. E eu queria que a gente cantasse essa canção em forma de oração. Marca, Senhor, a minha vida com os teus pensamentos, com os teus planos, com os teus propósitos na minha vida, para que eu possa entender como eu devo ser para ser agradável ao Senhor, para me apresentar diante do Senhor com um coração puro, com as mãos limpas, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé e fazer dessa canção a nossa oração. Subirá ao monte do Senhor. Quem estará no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do Rei. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo, amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Jesus, tem misericórdia de nós. Só se o teu fruto se derramar em nós, nós conseguimos ser como o Senhor quer. E queremos estar prontos para quando Ele nos chamar, ter escrito em nós, no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso querer, uma vida de santidade ao Senhor. Amém, povo de Deus? Clame ao Senhor. Escreva, Senhor, em meu coração santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meus pensamentos santidade ao Senhor.
ao Senhor. Escreva, Senhor, em minha história, santidade ao Senhor. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. A palavra diz que a gente deve suportar uns aos outros. E nesse momento eu queria apresentar 3 pedidos de oração para a igreja, para o povo de Deus, para sermos suportes aos nossos irmãos. No final do ano agora a gente perdeu um irmão querido, Fernando, filho da Paola, esposo da Verinha, do seu Ayrton, um rapaz de 48 anos, com um filhinho de 5 anos. Eu queria que a igreja estivesse sustentando-os em oração, que o consolo do Senhor viesse sobre o coração deles. Pela vida do Marcelo, um rapaz que foi recebido recentemente, veio da igreja de Filadélfia para a nossa igreja. Ele vai fazer um transplante de rim essa semana e a mãe dele é a doadora. Então, que a gente estivesse orando e intercedendo por essas famílias. E também a irmã da nossa irmã Maria do Carmo, amanhã vai estar fazendo uma cirurgia de 2 aneurismas. Uma cirurgia bastante delicada. Que a nossa igreja esteja sendo, como diz a palavra de Deus, se aperfeiçoando, se revestindo do amor de Deus, que é o elo perfeito. Que todos nós estejamos durante essa semana lembrando dessas 3 famílias, para que o Senhor esteja com a sua mão poderosa, realizando os feitos que Ele tem para a glória de Deus nessas famílias. Amém, povo de Deus? Senhor, como nós precisamos do fruto do Teu Espírito Santo, Pai. Nós não sabemos amar como o Senhor nos amou. E nós precisamos que o Senhor derrame esse amor em nós. Que a gente possa realmente sentir a dor do meu irmão, uns dos outros. Que a gente se importe de verdade uns com os outros. Que os nossos pensamentos, Pai, possam ser os Teus pensamentos. Os nossos planos para este ano sejam os Teus planos. Os Teus sonhos sejam os nossos sonhos, Pai. Que tudo que pensarmos, falarmos e fizermos, Pai, seja com Jesus Cristo no centro das nossas vidas, para a glória do Senhor. Que essa igreja se fortaleça na Tua vontade, Pai, para que ela possa fazer diferença nesta cidade, nesse país. Pai, clamamos por esta nação. Queremos que essa nação seja transformada pelo Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Tudo que falarmos, tudo que pensarmos, seja para ser usado pelo Senhor, para a transformação das vidas neste país, para a honra e para a glória do Senhor. Pai, toma estas famílias nas Tuas mãos. A Paola, a Verinha, o Henrico, o Marcelo é sua mãe, Maria do Carmo é sua irmã. Senhor, em nome de Jesus, cremos que o Senhor tem poder para interferir e transformar a realidade dessa história. Para a glória do Senhor, trazendo alegria, paz, consolo, conforto, que só o Senhor pode dar, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque sabemos que podemos esperar a melhor resposta do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Minha rocha, meu Redentor, este é o meu Senhor. Amém?
as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser. As palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, cada instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. A gente quer ser feliz, né? E a Bíblia fala como podemos ser felizes. Bem-aventurado é o que está firmado na casa do Senhor. Bem-aventurados os que louvam, cujo coração está centrado na vontade de Deus. Você quer ser feliz esse ano? Então busque o centro da vontade de Deus na sua vida. Busque estar debaixo da vontade de Deus. E com certeza você será bem-aventurado. Esse é o desejo do meu coração para você este ano, para essa igreja esse ano, para nós este ano, firmados na palavra do Senhor. Amém? Bem-aventurado que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está do nosso Deus. Que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem
são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Oh, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Oh, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Em nome de Jesus, Senhor, ouve o clamor do teu povo, pela tua misericórdia, Pai. Sabemos que não merecemos, mas desde que este mundo é mundo, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, Pai. Por isso nós não colocamos a nossa confiança nos governos humanos, nós não colocamos a nossa confiança nas pessoas, nós depositamos a nossa vida, Pai, no teu altar, de graça e de misericórdia. Derrama o teu Espírito Santo, para que tenhamos vidas santas ao Senhor. E assim, Pai, sabemos que o nosso ano transcorrerá em alegria, em amor, através das circunstâncias e tribulações, mas que sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Pai? Mas queremos ter vidas santas diante do Senhor, que o Senhor se agrade conosco, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja, podemos sentar. Bom dia, queridos irmãos. Feliz e abençoado 2016 a todos. Amém? Que bênção. Espero que todos tenham passado bem essa virada de ano. Tivemos um culto muito abençoado aqui na quinta noite. Recebemos 2016 em oração. Eu espero que todos tenham passado bem também nas suas festas, celebrações familiares, e estejam prontos e reanimados para aquilo que o Senhor mesmo tem para nós deste ano que virá. Ainda desconhecido para nós, mas certamente muito conhecido da parte do nosso Deus. E hoje, nosso primeiro domingo do ano, nosso primeiro culto,
primeira celebração da Santa Ceia, são razões que nos levam ainda mais a adorar e bendizer o nome do Senhor. E é justamente sobre esta série que eu quero começar falando para vocês, que tem tudo a ver com esse mês de janeiro, né? Previsões para 2016. É como se fosse ali um painel, né? E tem vários post-it. Conhece o post-it? Sabe o que é um post-it? Post-it é esse papelzinho aqui, ó. Ele é o post-it. O post-it tem uma colinha aqui em cima. Então você escreve alguns lembretes, você escreve algumas coisas que são importantes para você e normalmente coloca num lugar onde você tem certeza que você vai visitar. Por exemplo, a geladeira. Muito bem. Os comilões logo se entregam já de cara. Não é? Você coloca no espelho, Heber. Coloca no carro, coloca no mural, coloca onde você tem certeza que você vai ver. E tem algumas coisas muito importantes que nós não podemos esquecer em 2016. Por isso que aqui nós temos vários post-its, um pouquinho maiores do que esses, né? Bem maiores do que esses. Aquele post-it central ali nos faz lembrar o texto que eu preguei aqui quinta-feira, que é o texto condutor para tudo que a gente vai falar aqui em janeiro. Porque ele diz que os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre vós continuamente, desde o princípio até o final do ano. E aí nós queremos fazer um exercício com vocês, um desafio para vocês durante esse mês todo, que é descrever nesses post-its. O desafio é, em 2016 eu vou ler a Bíblia toda. Em 2016 eu vou falar de Jesus para alguém. Em 2016 eu vou aperfeiçoar na minha vida profissional. 2016 eu vou me batizar. 2016 eu vou... E por aí vai. Fazer dieta. Faltou essa, né? Começar a academia. 2016 eu vou fazer uma série de coisas. Então, esse convite para você é o seguinte. Quando você chega para o culto, nós temos esses painéis aqui, com os post-its e as canetas. Você escreve, se você quiser colocar o seu nome, tudo bem. Se você não quiser, não precisa. E aí você cola. Daí, cada domingo que passar durante o mês de janeiro, nós vamos pegar esses painéis e colocá-los aqui, ó, do lado daquele post-it grande. E no final do mês, quando todos os post-its estiverem aqui, aí nós vamos orar, consagrando diante de Deus os sonhos e os projetos de todos vocês, de todos nós. Eu também já coloquei os meus ali, naquele papelzinho. Eu queria colocar um por domingo, pastor. Amém. Aliás, esse é o desafio. Se você tem vários, não coloque num papelzinho só. Coloque em vários, de diversas cores. Vamos fazer um painel bem bonito aqui na frente. E no final do mês, bem colorido, bem alegre, como será o ano de 2016. E no último domingo do ano, ou melhor, do mês, dia 31, nós vamos orar por esses pedidos, tá bom? Por esses sonhos e por esses projetos. Participe, será bem legal. Eu quero começar falando para vocês sobre o ano de sair do nosso lugar seguro. Essa é uma primeira previsão possível para o ano 2016. O ano para sairmos do nosso lugar seguro. Para isso eu convido vocês que abram as suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vou ler aqui, tá? 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo de número 5. Você pode acompanhar aqui na tela também, se você preferir. Esse texto, irmãos, é um dos meus favoritos no Antigo Testamento, dos textos históricos. É um texto incrível, não apenas pelo texto, mas também pelo contexto que o cerca. Davi está vivendo um momento extremamente curioso da sua vida, onde ele inclusive tem que se passar por maluco, por louco. Não é? E aqui na caverna de Adulão, ele tem uma experiência incrível também, a partir de um grupo de pessoas que ou pouco provavelmente, nós escolheríamos para formar uma equipe de trabalho para esse ano 2016 para nós. Dificilmente nós escolheríamos essas pessoas para serem os nossos companheiros para 2016. Mas eram as pessoas que Davi tinha naquele momento. E foi a partir daquelas pessoas que Deus foi conduzindo Davi para o trono. Mas para isso era necessário que ele saísse do seu lugar seguro. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos tão confortáveis, tão seguros, que nós temos medo de dar um passo a mais, de ousar um pouco mais,
de sair daquele lugar que nos dá conforto e segurança e perdemos inúmeras bênçãos que Deus tem preparado para nós fora daquele lugar seguro. 2016, a primeira previsão que nós precisamos fazer é que 2016 precisa ser o ano que nós vamos deixar o lugar seguro para trás, para ir em direção aos propósitos que Deus tem para nós daqui em diante. O texto diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve onde? Neste lugar seguro. Versículo 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. O profeta do Senhor, em nome do Senhor, disse a Davi: Não fique, não permaneça nesse lugar seguro. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e coloque a sua vida na presença do Pai em oração. Derrame diante de Deus o seu coração no início desse novo ano. Peça ao Senhor para que já nesse primeiro domingo fale de maneira muito especial com você. E peça ao Senhor para que direcione você em relação àquilo que tem se constituído como um lugar seguro na sua vida, na sua história. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença nesta manhã, agradecidos por tanto amor, por tanta misericórdia, por tantos livramentos. São poucos ainda, Deus, os dias deste novo ano, mas em nenhum deles faltou a Tua misericórdia para nós. E em nenhum daqueles que ainda virão, ó Deus, faltará. Bendito seja o nome do Senhor por isso, Deus. Fala, Pai, aos nossos corações. Santifica-nos, purifica-nos, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é puro. Fala conosco, Deus, porque a palavra é Tua. A inspiração é Tua, o Espírito é Teu. Por isso, Deus querido, fala conosco e leva-nos a sair do nosso lugar seguro que tem nos alienado, que tem nos segurado, que tem nos oprimido, que tem nos impedido, Deus, de viver intensamente os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Mexe, Deus, conosco nesta manhã, trabalha o coração do Teu povo, Pai. É a nossa oração, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, o que é um lugar seguro, na sua opinião? Como você definiria um lugar seguro? Como você ilustraria um lugar seguro? Ou perguntando mais especificamente, qual é o lugar que você considera mais seguro? Um lugar, por exemplo, que eu tenho por bastante segurança é minha casa. Não estou falando especificamente das paredes, do endereço, do CEP onde eu moro. Estou falando do aconchego da minha família. Tanto que há alguns anos já, quando eu vou salvar o número do meu telefone da minha casa no celular, o nome que eu coloco lá é Refúgio. Então, quando eu quero falar com alguém da minha casa, eu procuro na agenda pelo Refúgio. E quando eu recebo uma ligação onde aparece lá no celular Refúgio, eu sei que é da minha casa. Eu sei que ali, para mim, é um lugar bastante seguro. Qual é o lugar para você mais seguro? Já pararam para notar que em alguns países onde acontecem catástrofes naturais com maior frequência, já notaram que existem alguns abrigos que são considerados como um lugar seguro, para onde as pessoas se retiram, se abrigam, se refugiam em meio às tormentas naturais? Isso é muito comum. Agora observe. Num dia, por exemplo, de forte e intensa chuva, o lugar mais seguro, por exemplo, pode ser a nossa casa. Numa guerra, numa batalha, o lugar mais seguro é a fortaleza. Num terremoto, o lugar mais seguro é o umbral de uma porta. E é interessante pensarmos sobre isso porque o Brasil
ao longo dos anos, sempre conhecido e sempre falado como um país seguro. Porque no Brasil não acontece terremoto, no Brasil não tem tempestade, no Brasil não tem furacão, no Brasil não tem tormenta, no Brasil não tem uma série de coisas. Considerado nesse ponto de vista, não do ponto de vista da violência social, considerado um país seguro. Aí de vez em quando a gente ouve algumas notícias de tremores de terra que acontecem no Brasil, como a gente ouviu essa semana, por exemplo, no Paraná, mais precisamente na cidade de Londrina. Interessante pensarmos sobre isso. Algumas situações, queridos, vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso também, nos levam a descobrir que o lugar seguro nem sempre é o melhor lugar. O lugar que nós consideramos como lugar seguro nem sempre é o melhor lugar para nós. Por quê? Por várias razões. Porque aquilo que nós consideramos como zona de conforto, muitas vezes nos protege tanto, nos enclausura tanto, que nós justamente perdemos a possibilidade de experimentar outras bênçãos que Deus tem para a gente, fora daquele universo, fora da zona de conforto, fora do lugar seguro. Posso dar alguns exemplos para vocês. Na praia, o lugar mais seguro, sem dúvida alguma, é a areia. O lugar mais seguro que tem na praia, onde você não vai se afogar de jeito nenhum, é na areia. Ali é o lugar seguro. Só que se você permanecer na areia durante o tempo todo, você vai perder um grande privilégio, um grande benefício, que é o de experimentar as ondas do mar batendo em você, a água gostosa do mar, aquele visual paradisíaco que é o mar. Outro exemplo é que talvez na empresa onde você trabalha, o lugar mais seguro seja o seu setor. O lugar mais seguro seja fazendo aquilo que você tem feito ao longo dos últimos 20 ou 30 anos. Mas este lugar seguro é aquilo que pode também impedir com que você alcance novos objetivos na sua vida profissional. Esse lugar seguro é o mesmo que pode fazer com que você seja impedido de perceber novas portas que Deus tem aberto diante de você. Um terceiro e último exemplo, para os estudos, para a nossa vida acadêmica, ficar no lugar onde nós estamos é muito mais seguro. Mas sair de casa, e muitas vezes sair até mesmo da nossa própria cidade, nos leva a conhecer e desfrutar de oportunidades que na nossa casa nós não conheceríamos. E eu imagino que muitas famílias estão vivendo esse momento porque, normalmente, quando os adolescentes estão passando ali para a juventude, eles querem alçar novos voos, querem estudar, fazem vestibular. Normalmente vão estudar em outras cidades, muitas vezes em outros estados, muitas vezes em outros países. É óbvio que seria mais seguro que todos ficassem na sua casa, tranquilos. Mas quantas e quantas oportunidades e quantas experiências nós seríamos privados se assim ficássemos. E mais, mesmo nos nossos relacionamentos, queridos, nos nossos relacionamentos interpessoais, nos nossos relacionamentos familiares, se nós ficarmos dentro das nossas redomas, fiquem tranquilos, será um lugar seguro. Nós não vamos se machucar com ninguém, nós não vamos nos frustrar com ninguém, nós não vamos decepcionar com ninguém. Só que por outro lado, nós também não teremos um ombro amigo para chorar, nós não teremos alguém para trazer uma palavra de consolo para a gente, de esperança e até mesmo de exortação. Nós não teremos alguém para dividir as nossas cargas. É muito mais seguro ficarmos sozinhos. É muito mais seguro não confiarmos em ninguém. É muito mais seguro vivermos como se o ponto final da vida fôssemos nós mesmos. Mas é muito mais recompensador quando nós nos relacionamos, ainda que isso possa trazer alguns prejuízos para a gente ao longo da caminhada. Agora observem, além disso tudo, nós lidamos com uma falsa sensação de segurança. Afinal de contas, qual é o lugar que a gente pode considerar seguro mesmo? Eu estava vendo recentemente a notícia de uma mulher que saiu de São Paulo, e saiu de São Paulo por causa da violência e veio morar no interior de São Paulo, aqui em Indaiatuba, próximo a nós aqui. Experiência que talvez alguns de nós aqui já tiveram e muitas pessoas têm.
de gente que sai de grandes cidades, como São Paulo, para vir morar no interior em busca de uma vida mais tranquila, mais segura, de paz. Quando aquela mulher estava há menos de um ano morando em Indaiatuba, ela teve o seu filho, um jovem de 24 anos, assassinado em frente ao seu local de trabalho, sem razão aparente alguma. Qual que é a sensação de segurança que a gente tem então? Vi também uma notícia recentemente, nestas notícias aí das enchentes, das águas, né? De uma mulher que estava ali sendo levada pela correnteza e de repente ela viu algo como se fosse uma corda. E enquanto o seu corpo estava sendo arrastado pelas águas, ela viu naquela corda um lugar de segurança, onde ela poderia se agarrar para não permitir que ela fosse levada pela enxurrada. Mas não era uma corda. Aquilo que ela considerava o seu lugar seguro, na verdade era um fio elétrico. E quando ela segurou naquele fio, imaginando ser o seu porto de salvação, de imediato ela foi eletrocutada e morreu. Qual é a nossa falsa sensação de segurança quando pensamos, por exemplo, em nos abrigarmos nos condomínios, imaginando que lá nada nos acontecerá, que estamos absolutamente protegidos e seguros, quando de repente ouvimos notícias de que os melhores, maiores, mais caros e mais seguros condomínios também são assaltados? Qual a nossa falsa sensação de segurança, por exemplo, quando a gente diz assim, não, o meu filho vai no meu carro, porque no meu carro eu sei que não vai acontecer nada com ele. Que falsa sensação de segurança é essa? Não, eu não deixo os meus filhos viajarem com ninguém, porque no meu carro eles estão protegidos. Eu não deixo os meus filhos na casa de ninguém, porque na minha casa eles estão protegidos. Que falsa sensação de segurança é essa que toma conta da gente de vez em quando? Não, eu quero estar lá, porque se eu estiver lá eu tenho a garantia de que não vai acontecer nada com os meus filhos. Eu quero ir junto, porque eu sei que indo junto nada vai acontecer. Que falsa sensação de segurança é essa? Ela dá um pouquinho, eu sou pai também, ela dá um pouquinho mais de prazer no coração da gente, tira um pouquinho a nossa atenção. Mas que falsa sensação de segurança é essa? Que garantia eu tenho de que na minha presença, no meu carro, de fato nada acontecerá? Quais são os seus lugares seguros? O texto que lemos no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, por 2 vezes traz esta expressão, lugar seguro. O primeiro livro de Samuel, ou os livros do profeta Samuel, fazem parte daquele bloco de livros do Antigo Testamento chamados de livros históricos. E estes recebem o nome de Samuel não necessariamente pela sua autoria, mas pela sua importância profética na sua geração, nesse período da história do povo de Deus. Principalmente por aquele momento de transição entre a liderança dos juízes e a liderança dos reis. E Samuel foi justamente o homem separado por Deus e responsabilizado por Deus para dar a unção aos reis, para dar autoridade para os reis, para determinar que o rei de Israel, o primeiro rei da nação, tinha autoridade do Senhor para ser um rei. E como vocês conhecem a história, sabem que o primeiro rei ungido como rei em Israel, foi um homem chamado Saul. Ungido justamente pelo profeta Samuel, enquanto Saul saiu procurar as jumentas do seu pai que haviam se perdido, não encontrou as jumentas, mas encontrou o profeta do Senhor Samuel, e foi ungido o primeiro rei da nação. Mas vocês sabem também que o reinado de Saul foi um tanto desastroso por diversos aspectos. Principalmente porque Saul permitiu que a glória do reino dominasse tanto a sua mente que ele perdeu a consciência das coisas mais importantes e básicas durante o seu reinado, principalmente no aspecto relacional. Tanto perdeu no aspecto relacional que ao invés de trazer para junto de si um jovenzinho, filho de Jessé, encontrado entre os seus irmãos, como aquele que tinha a menor característica de ser um guerreiro, um batalhador, ao invés de trazer Davi para o seu lado e trazer o reinado para junto de Davi, Saul teve a infeliz decisão de pelejar contra Davi durante o seu reinado. Quando Davi derrotou Golias e derrotou os inimigos de Saul, ele voltava da cidade e as pessoas comemoravam
os triunfos de Davi. E gritavam, as mulheres cantavam nas ruas da cidade. Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu os seus 10 milhares. As mulheres provocaram, saíram cantando na rua, e isso provocou uma indignação tão grande no coração de Saul, e ele criou um ódio tão grande em relação a Davi, que ele insistentemente passou a perseguir Davi. O curioso é que pelo menos 3 vezes em que Saul intentou contra a vida de Davi, Davi teve chances claras de matar, de acabar com Saul definitivamente. Mas não fez. E não fez por causa do temor ao rei. E não fez por causa do temor à autoridade. Mas esse é um assunto para um outro dia. Davi não tocou no ungido do Senhor, porque tinha o temor de Deus no seu coração e, consequentemente, o temor em relação ao rei. Davi não o fez. No entanto, aquela ira implacável de Saul fez com que Davi vivesse numa constante fuga. Fez com que Davi vivesse numa constante escapatória. Vários capítulos de Samuel que lemos, encontramos Davi fugindo. Inclusive nesse texto, capítulo 22. O capítulo 22, Davi recorre à caverna de Adulão. Adulão significa refúgio. Davi recorre à caverna de refúgio para refugiar-se, justamente porque estava fugindo da presença de Saul. E é interessante porque no capítulo anterior, no capítulo 21, o texto traz uma informação interessante que diz que Davi precisou se passar de louco para não ser morto por Saul. Capítulo 23, versículo 13. Pelo que Davi se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Esgravatava, quer dizer, sim, se enrolava, né? Se retorcia nos postigos da porta. E deixava correr saliva pela barba. Doidão, né? Maluco de pedra, se esfregando nas paredes, falando coisas contraditórias e com saliva, babando, com saliva escorrendo pela barba. Por que Davi fez isso? Por que Davi recorreu a isso? A se passar de maluco? Justamente para fugir da fúria de Saul. Ele estava fugindo. E foi justamente nessa fuga, queridos, que ele encontrou refúgio em Adulão. E se protegeu e se escondeu na caverna de Adulão. Mas o profeta do Senhor falou com Davi enquanto ele estava na caverna de Adulão. E disse, esse lugar é seguro, né? Esse lugar é confortável, né? Esse lugar é atraente, né? Esse lugar inspira cuidados, não é verdade? Mas não é aqui o seu lugar. Sai deste lugar seguro. Sai deste lugar seguro. Isso chama muito a minha atenção, queridos, porque me faz lembrar de um profeta, descrito no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, chamado Elias. Vocês também conhecem a história. Que depois de ter derrotado, vencido os profetas de Baal, foi ameaçado por Jezabel e se escondeu numa caverna e ficou lá também. Mas a voz do Senhor veio a Elias na caverna, dizendo para ele também, sai da caverna. A caverna é segura, a caverna é aconchegante, mas não é o lugar onde Deus preparou para nenhum de seus filhos ficarem. E é esse o desafio de, em 2016, sairmos do nosso lugar seguro. Por mais que ele pareça confortável, por mais que ele pareça seguro, por mais que ele pareça gostoso, por mais que ele pareça que aquilo ali vai trazer alguma coisa boa para você. O Senhor disse a Elias, o Senhor disse a Davi, o Senhor diz a mim, o Senhor diz a você, sai do lugar seguro. Sai da caverna. Sai do lugar que te limita. Sai do lugar que te aprisiona. Sai do lugar que impede você de descobrir o que tem lá fora. Sai do lugar seguro. Porque quando saímos do nosso lugar seguro, nós descobrimos muitas coisas interessantes. A primeira delas, quando saímos do nosso lugar seguro, nós descobrimos grandes oportunidades que podem mudar completamente a nossa vida e a nossa história. Grandes oportunidades só podem ser descobertas, meus irmãos, fora
do lugar seguro. Davi está escondido ali na caverna de Adulão. E o versículo 2 diz que na caverna de Adulão havia basicamente 3 grupos de pessoas. Primeiro, na caverna de Adulão estavam reunidos ali os homens em aperto. Os homens que estavam oprimidos. Os homens que estavam abalados. Homens que viveram dos mais diversos traumas. Eles estavam ali naquela caverna. O segundo grupo de pessoas que estavam na caverna era o grupo dos endividados. Imaginem vocês. E os endividados estavam ali na caverna porque, por conta das dívidas que haviam contraído, eles eram até mesmo discriminados na sociedade. Queimados, julgados. Então eles se recolhiam na caverna de Adulão. O terceiro grupo de pessoas que estavam ali naquela caverna eram os homens amargurados de espírito. Homens tristes, depressivos e deprimidos. Amargurados, angustiados, ansiosos. E talvez você esteja pensando, pastor, que caverna terrível. Eu procuro refúgio numa caverna e quando eu chego lá eu encontro pessoas piores do que eu. E quando eu chego na caverna eu encontro gente endividada, oprimida, amargurada. Eu estou precisando de uma palavra que me levante. E tudo que eu encontro são pessoas que estão vivendo lutas piores do que a minha. Você já se sentiu, já se viu assim em algum momento? Estando ferido e ainda precisando curar alguém? Você já se sentiu assim em algum momento, estando sangrando e ainda assim tendo que caminhar com alguém e ajudar alguém e tomar alguém pela mão? Já se sentiu como se você estivesse na caverna de Adulão, onde as únicas pessoas que cercam você são os apertados, os endividados e os amargurados? A caverna de Adulão era um extrato do inferno, né? E quando Davi chega ali com todas as suas lutas, crises, angústias, sua vida sendo ameaçada, ele encontra esse povo. E sabem quantas pessoas a Bíblia diz que nós tínhamos ali? Quantos endividados, amargurados nós tínhamos naquela caverna? 400. Um número maior do que esse que a gente tem aqui hoje de manhã. Pensa num número maior do que esse que a gente tem aqui de manhã, só de endividado, amargurado, gente triste, deprimida, e o que chega se faz de louco. Ele chega babando pela barba. A hora que entra o que está babando pela barba, o povo, os 400 dizem assim, bem-vindo irmão, mais um para o clube. Chegou mais um arrebentado como a gente. E Davi entra na caverna de Adulão, babando pelas barbas, tendo acabado de se fazer de maluco. Chega ali perseguido, ameaçado de morte. Mas a Bíblia diz que quando ele entra na caverna de Adulão, qual a posição que ele assumiu diante daquele bando de gente problemática? Qual foi? Ele assumiu a condição de chefe dos endividados, amargurados e apertados. Por que ele fez isso, gente? Dentre outras coisas, ele fez isso porque, sem dúvida alguma, ele estava descobrindo ali grandes oportunidades que poderiam mudar a sua vida e efetivamente mudaram. Qualquer pessoa que chegasse na caverna de Adulão, mesmo eu, talvez você, que olhasse para aquele grupo de pessoas dentro da caverna, 400 pessoas problemáticas, talvez a primeira coisa que nós fizéssemos seria virar as costas e dizer, eu já tenho problemas demais. Eu já vivo com pessoas enroladas demais. Endividados. Isso porque eles não viram o meu extrato. Eu já tenho minhas próprias dívidas. Eu já sou uma pessoa amargurada de espírito. Qualquer um de nós que olhasse para aquele cenário dentro da caverna diria, eu estou fora. Tem alguma outra caverna por aqui? O mais interessante é que Adulão significa justamente refúgio. Agora Davi não. Ele viu
naquela caverna, ele viu naquelas pessoas uma grande oportunidade para que a sua vida fosse mudada. E eu vou provar para vocês que mudou. Se você está com a sua Bíblia aberta, caminhe até o capítulo 25, versículo 13. Você vai perceber lá no capítulo 25, versículo 13, que o número de pessoas que andavam e acompanhavam Davi, agora não era mais 400 que ele tirou da caverna de Adulão. Se você observar no capítulo 25, versículo 13, o número de pessoas que estão seguindo a Davi já soma a 600 pessoas. 400 foram as que saíram para a batalha, 200 ficaram vigiando o acampamento. O que isso significa? Basicamente, que a liderança de Davi foi tão intensa que o número de pessoas que estavam com ele começou gradativamente a aumentar. E seguramente também, gente, por conta da graça com que ele tratou essas pessoas. Porque vamos reconhecer, para tratar com gente apertada, amargurada de espírito, endividada, você precisa fazer aquela que é a principal missão da igreja: receber as pessoas como elas estão. Porque se antes de vir para a fé, a pessoa precisa aliviar o espírito amargurado, pagar as dívidas que tem e sair dos apertos, não precisaria ter igreja. Se a pessoa precisa tomar um banho antes de entrar na fé, então significa que a igreja torna-se desnecessária. Porque eu creio que há um grande movimento de Deus para que a igreja de Cristo nos nossos dias seja a caverna de refúgio. Lugar de acolhida de gente apertada, amargurada e endividada. Para que na caverna de Adulão o Espírito da graça de Deus transforme em realidades, como começou a acontecer com Davi. Agora não eram mais 400, agora eram 600. Agora, se você voltar um pouquinho no capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 39, especificamente no versículo 13 do capítulo 23, você vai perceber que Davi teve uma estratégia fantástica com esses 400. Davi pegou esses 400 apertados, endividados, amargurados, esse bando de loucos, sem nenhuma conotação. E sabe o que Davi fez com eles? Transformou um bando de loucos num exército. Transformou um bando de loucos num grande exército. E um grande exército, conforme diz o versículo 13, que estava pronto para fazer o que fosse necessário por causa de Davi. Pagando o preço que for exigido, indo até as últimas consequências. Davi entendeu que existia grandes oportunidades que poderiam mudar a sua vida quando ele saiu da caverna. Porque ele transformou 400 endividados e atormentados num exército vitorioso de guerra. Que grande oportunidade que ele usou. Que grande bênção ele ter saído da caverna. Em segundo lugar, quando nós saímos do nosso lugar seguro, nós descobrimos a total dependência que nós devemos ter do Senhor. Eu diria mais, nós descobrimos, ou melhor, aprendemos o que significa dependência, quando a gente sai do lugar seguro. Sabe por quê, gente? No lugar seguro, não precisa de Deus. No lugar seguro, Deus é indispensável, é dispensável. No lugar seguro, Deus não é necessário para a gente. Porque se eu estou em casa, nada vai acontecer. Se meu filho saiu de madrugada, eu não preciso orar, eu ligo para saber onde ele está e meu coração se acalma. Se todo dia 30 meu olerite chega e meu salário está lá. O lugar seguro dispensa Deus. Porque tudo é muito seguro, tudo é muito programado, tudo é muito pensado. A gente sabe cada passo que vai dar na vida. Então por que eu preciso de Deus? Agora, quando eu saio do lugar seguro, aí eu descubro, eu aprendo o que é dependência. Depender completamente dEle, das mãos dEle, do cuidado dEle. Foi isso que Davi disse no versículo 3. Ele procura o profeta do Senhor e diz, olha,
Deixa aqui o meu pai, deixa aqui a minha mãe, deixa aqui a minha família com vocês. Até que eu descubra, até que eu entenda aquilo que Deus vai fazer de mim. Deixe minha família aqui com vocês até o momento que eu descubra o que Deus tem para a minha vida. Quais são os propósitos que Deus tem para mim? Para onde Deus vai me conduzir? E quando Davi diz isso, queridos, ele está se referindo justamente à sua própria morte. Ele está dizendo assim, deixa a minha família aqui, cuidem da minha família para mim, porque pode ser que amanhã eu não esteja vivo, pode ser que Saul me encontre, pode ser que ele me mate. Mas enfim, se for a morte que Deus quer para mim, eu estou em paz. O mais importante é saber o que Deus tem para mim. Eu não sei se em algum momento dessa semana, principalmente de sexta-feira para cá, se você já se colocou diante de Deus desta forma. Se não, é necessário fazer. E dizer, Senhor, em 2016 eu quero saber o que o Senhor quer fazer de mim. E o ano já começou. E nós já estamos 3 dias atrasados se nós não fizemos ainda essa oração. Senhor, eu quero saber para esse ano o que o Senhor vai fazer de mim. Mas para isso é necessário dizer, tchau, lugar seguro. Porque eu quero aprender o que significa depender de Deus. Viver na dependência dEle todos os dias. O que eu vou comer, a roupa que eu vou vestir, a minha saúde, a minha própria vida. Como a Lígia citou há pouco. O irmão que nós perdemos essa semana, inesperadamente. O que o Senhor quer fazer de mim? O que o Senhor tem para a minha vida? Quais são os propósitos do Senhor? Eu quero escrever 30 post-its, mas eu quero saber o que o Senhor tem para mim. Porque à medida que eu souber o que o Senhor tem para mim, o meu ano realmente será um ano abençoado. Porque é ali que eu vou trilhar, é ali que eu vou caminhar. Agora, não pergunte por retórica, viu, irmão? Não pergunte a Deus por retórica, por 2 razões. Primeiro, porque Deus vai responder para você. Se você perguntar para Deus, Deus vai responder. Segundo, porque se você perguntar para Deus e Deus te responder e mesmo assim você não fizer, aí eu tenho uma previsão assertiva para o seu ano 2016. Tormentas. Se você perguntar ao Senhor qual é o direcionamento dEle, e Ele disser para você qual é o direcionamento dEle, e ainda assim você não seguir por Ele, bem-vindo à tribulação. Então, dependência de Deus é dizer, Senhor, a minha vida está entregue nas Tuas mãos, eu quero saber o que o Senhor quer fazer da minha vida. Por fim, eu diria também, quando nós saímos do nosso lugar seguro, a gente descobre que tem outro lugar seguro. Mas esse outro lugar seguro não é um outro ambiente que vai nos dar a mesma segurança que a gente tinha anteriormente. Eu estou me referindo ao verdadeiro e único lugar seguro. E aqui eu preciso sair de Samuel para ir para o livro dos Salmos. Você sabe que boa parte dos Salmos, a maior parte dos Salmos foi escrita por Davi, não sabe? Tem 2 Salmos que Davi escreveu no contexto da caverna de Adulão, sabiam? Tem 2 salmos que Davi escreveu nesses dias aqui, de Adulão. Um é o Salmo 52 e o outro é o Salmo 142. Depois, quando chegar na sua casa, senta e leia esses 2 salmos e veja o que Davi estava pensando, escrevendo, dizendo naqueles dias. Mas eu antecipo para vocês que nesses salmos fica bem claro para a gente que Davi encontrou um lugar seguro verdadeiro. Por exemplo, no Salmo 52, versículo 1, ele começa o salmo exaltando a bondade do Senhor. A bondade do Senhor dura para sempre. Eu estou aqui no meio de 400 pessoas que não poderão me levar para lugar nenhum. 400 pessoas que jamais nós escolheríamos para plantar uma igreja. 400 pessoas que nós jamais escolheríamos para trabalhar com a gente. 400 pessoas que nós jamais formaríamos uma equipe com elas. Eu estou fugindo porque o rei quer me matar. Eu estou abrigado dentro de uma caverna porque é o único lugar seguro que eu tenho. Mas ainda assim eu quero dizer que a bondade do Senhor dura para sempre. A ira do rei passará. A condição desses amargurados e endividados passará. Tudo passará. Mas a bondade do Senhor dura para sempre.
Aí quando olhamos o Salmo 142, lá no versículo 5, nós encontramos uma oração de Davi ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o meu adulão. Porque adulão significa refúgio. Senhor, eu estou aqui em Adulão. Mas o meu adulão verdadeiro é o Senhor. E se você ver, por exemplo, outros salmos, como o 46, ele começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Então, no Salmo 152, em outras palavras, ou melhor, 142, em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus, meu refúgio não é aqui não. Deus, meu refúgio não é essa caverna não. O meu refúgio verdadeiro e único é o Senhor. Eu disse isso aqui, queridos, alguns domingos atrás e repito. O que nos sustentará neste ano 2016 não é o nosso salário. O que nos dará segurança neste ano não é a nossa casa. Não é a nossa condição, não é o status que temos. Mas o que nos manterá firmes e seguros neste ano 2016 é o único e verdadeiro lugar seguro que nós podemos descobrir: o Senhor. Ele é o nosso adulão. Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu és o meu quinhão. Eu estou aqui no lugar em que todos os refugiados se abrigam, mas o meu refúgio verdadeiro é o Senhor dos Exércitos. Este refúgio verdadeiro, irmãos, está completamente aberto para nos acolher. Mas é o exercício de sairmos do lugar seguro, que tem nos limitado, que tem limitado a nossa visão, e darmos os passos em direção ao único e verdadeiro lugar seguro, o Senhor. Pode ser que isso tenha riscos, pode ser que isso tenha preços, mas qual é o seu lugar seguro? O que tem limitado você? O que tem impedido de você sair e caminhar? O quê? Mas é um caminho que depois que nós trilhamos, nunca mais nós queremos voltar atrás. O primeiro domingo do ano é uma ótima oportunidade para a gente se desvencilhar de tudo aquilo que a gente considera refúgio, para ir correndo de braços abertos em direção daquele que também nos espera de braços abertos, para dizer para Ele: Senhor, Tu és o meu único e verdadeiro adulão. Tu és o meu único e verdadeiro refúgio. É aqui que eu quero me abrigar. Senhor, o Senhor conhece minha vida e sabe que eu estou quase me fingindo de louco para escapar das lutas. Senhor, o Senhor conhece a minha vida e sabe que ao meu redor o Senhor colocou um monte de gente com tantos problemas ou mais do que os meus. Mas são essas pessoas que o Senhor quer colocar do meu lado e usar? Então eu quero me entregar, eu quero confiar, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos fortaleça, que Ele nos remova, mesmo se precisarmos de um empurrãozinho, que a mão do Senhor faça isso. Mas não vamos permitir, irmãos, não vamos permitir mais um ano na zona de conforto. O prejuízo é muito grande. Não permita. Na sua vida espiritual, profissional, familiar, eclesiástica, não permita em nome de Jesus. É muito tempo perdido. Vamos para onde Deus quer nos levar. Porque lá nós estaremos seguros. O lugar mais seguro da terra é o centro da vontade de Deus. Que Ele assim nos abençoe hoje e sempre. Amém. Quero convidar os presbíteros para virem à mesa. Nós vamos ter o privilégio de servir vocês com o pão, com o vinho, o cálice da nova aliança, o pão vivo que desceu do céu, o alimento de Deus para esse ano de 2016.
Queridos irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor. E essa mesa traz para nós algumas lembranças muito importantes. Jesus disse que o pão e o vinho representam o seu corpo e o seu sangue derramados em nosso favor. E é somente por causa do sacrifício de Jesus que nós podemos, como o pastor Arthur acabou de dizer, estar na presença de Deus. A presença de Deus está disponível para nós por causa do que Jesus fez. E nesta manhã, no primeiro domingo do ano de 2016, nós temos a oportunidade de, diante da mesa do Senhor, diante do Senhor, lembrados por esses elementos, que nós somos salvos, que nós somos perdoados. Nós temos a oportunidade de colocar a nossa vida diante do Senhor, consagrar a nossa vida diante dEle, deixar para trás aquilo que nós não queremos mais para esse ano, porque Jesus morreu por nós. Porque a sua morte nos dá uma nova vida. E essa nova vida deve ser vivida nele. Nós queremos nesta hora orar, consagrar estes elementos diante do Senhor. Enquanto nós oramos, que você também ore. Você também coloque a sua vida diante de Deus. E que durante esse momento da ceia, você esteja comprometido em colocar a sua vida diante dele. Em renovar o seu compromisso com o Senhor. E se os seus pecados vierem à sua memória, e eles virão, se lembranças do ano que passou vierem à sua memória, e essas lembranças virão, que tudo isso você coloque aos pés da cruz, porque é lá que eles devem estar. A nossa vida diante do Senhor, sendo renovada por Ele. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos consagrar as nossas vidas e pedir que esse momento tão especial da ceia do Senhor seja para nós um renovar do nosso compromisso com Deus. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. Apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Obrigado por essa mesa. Obrigado porque nós cremos que Jesus está aqui. E Jesus nos convida a cearmos juntos. Celebrando a nova aliança que temos nele. A nova vida que temos nele. Senhor, nós deixamos diante de Ti nesta manhã o que nós não queremos mais levar conosco. As bagagens em excesso, os pecados, a velha vida, o velho homem, o lugar seguro, o falso lugar seguro. Pai, que nesta manhã o Senhor seja o nosso lugar seguro. Que nós encontremos paz e segurança apenas em Ti, ó Deus. Nós consagramos essa mesa, Deus, esses elementos diante do Senhor. Que enquanto nós comemos e bebemos, Teu Espírito Santo faça uma obra de renovação em nossos corações. Para que nós saiamos daqui prontos para viver um novo ano, numa nova vida, renovados na aliança com o Senhor. Entregamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém, ó Deus. Enquanto nós cantamos essa música, os presbíteros levarão até você os elementos. E se você é membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja evangélica e está em plena comunhão com ela, você é bem-vindo para participar conosco. Pedimos apenas que você se levante quando os presbíteros se aproximarem para facilitar a distribuição. Vamos cantar juntos, colocando as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã.
tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou, por onde preciso
26 diz para nós que Jesus tomou o pão na última ceia, deu aos seus discípulos e disse: tomem, comam, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças a Deus, entregou-os a eles também e disse: bebam todos vocês, isto é o meu sangue, a nova aliança de Deus. Nós temos em nossas mãos um pão e um cálice. Jesus disse para nós que eles são o símbolo dessa nova aliança que nós temos nele. Que ao comermos o pão agora, nós nos lembremos do sacrifício de Jesus, do que ele fez por nós, dessa nova aliança que temos nele. Comamos do pão, em nome de Jesus. Isto é o meu sangue, a nova aliança de Deus. Tomemos o cálice, lembrando-nos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos dá uma nova vida, acesso à presença de Deus, o nosso lugar seguro. Tomemos o cálice. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Deus. E queremos Te louvar pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. Porque um dia Jesus morreu para nos salvar e nos dar uma nova vida. Obrigado por este momento tão precioso da mesa do Senhor. E diante dela, diante do Senhor, renovamos as nossas vidas. Reafirmamos a nossa aliança com o Senhor, de vivermos para Ti, deixarmos para trás aquilo que não faz parte dessa nova vida, olharmos para Ti e para Ti somente. E que o Senhor seja, todos os dias deste ano, a nossa segurança, o nosso lugar seguro, que em Ti esteja as nossas vidas todos os dias. E que o Senhor nos capacite a viver para Ti. Nós Te louvamos e entregamos assim o nosso viver, sonhos e toda a nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, assim nós desejamos um domingo muito abençoado a todos, em família, mais do que um domingo, um ano muito abençoado. Quem sabe esse primeiro domingo é a oportunidade que você tem para confirmar a sua presença no encontro de casais, que nós teremos no último final de semana de junho. Venha participar com a gente, será uma grande bênção. Nós também queremos lembrá-los que a escola discipuladora voltará no próximo domingo, com mês de janeiro, como sempre acontece, com um número menor de classes, todas as classes estudando a mesma temática. Domingo que vem você será orientado com relação a isso também. O Beto, Adalberto, do Homens de Honra, pede também para dizer que as camisetas dos Homens de Honra chegaram. Aqueles que encomendaram, então, poderão retirar lá com o Beto agora, logo após o final do culto. E por último, irmãos, dizer também que a partir de amanhã estará já conosco aqui em Sorocaba e terça-feira à disposição da igreja, o pastor que virá para compor conosco a equipe pastoral, a equipe ministerial, o pastor Marcos Vinícius. Chegará amanhã em Sorocaba e na terça-feira estará à disposição. Ao longo do tempo, a igreja evidentemente o conhecerá melhor, juntamente com a sua esposa, Márcia, e os seus 3 filhos, o Felipe, o Caio e o André. Tenho certeza que será uma oportunidade muito boa conhecer esse pastor, esse irmão que está vindo aqui para somar forças, né? Para trabalhar com a gente. Então, o desafio para a igreja é que a igreja ore por esta família e acolha bem, como tem feito até aqui, como fez comigo, como faz com o pastor Marco, como tem feito com os servos de Deus que pastoreiam esse rebanho aqui nesse lugar, tá bom? Orem.
Pastor, como é que tanto Marco, como é que a gente vai fazer? Né? Tem o Marco e tem o Marcos. Então são nomes diferentes. Vai ficar bem fácil de saber quem é quem. É só não falar tão rápido. Não é? Pastor Marco e o pastor Marcos. Então que Deus abençoe. Lembre-se de orar por eles também, tá bom? Os presbíteros sempre estão aqui para orar por vocês. Começamos o nosso jarro de oração agora nesse mês. Traga o seu pedido para a gente ter esse privilégio, que é o privilégio de chegar à presença de Deus por meio da oração em favor dos queridos. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Vamos encerrar com oração, com a bênção. Dê a mão àquele que está ao seu lado. Vamos unir as nossas fileiras, como devemos fazer no início de um novo ano, de uma nova etapa, na saída de um lugar seguro, para ir para aquele que é o nosso único e verdadeiro refúgio, o Senhor dos Exércitos. Pai amado, muito obrigado pelo culto desta manhã, obrigado pela Tua presença entre nós, obrigado pela Tua palavra que fala de maneira objetiva para a gente, e obrigado porque é o Senhor que nos chama e nos espera de braços abertos, para sairmos do nosso lugar seguro e irmos em direção do único lugar seguro, Pai, que é a Tua presença. Acolhe-nos, ó Pai, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o rochedo bem forte e seguro, e em Tuas mãos nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas. Que 2016 seja o ano para pensarmos mais nas coisas do alto, vivemos mais as coisas do alto, as coisas do reino, entregando, ó Deus, a nossa vida inteiramente em submissão à vontade do Senhor. Obrigado, Pai, pelos irmãos e irmãs que vieram nesta manhã, cada família aqui reunida e representada. Abençoe, Pai, os que estão viajando, os que estão em período de férias. Que a Tua bênção esteja sobre toda a Tua igreja. Nos dê uma semana de paz, de vitórias. Abençoe a vida e o ministério do pastor Marcos e a chegada dele a Sorocaba. Que seja um ministério frutífero, abençoador e transformador também para a honra e para a glória do nome do Senhor. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Talvez você não teve ainda a oportunidade de desejar um feliz ano novo para alguém. Faça isso agora. Dê um abraço. Um bom domingo a todos. Que Deus abençoe no nome de Jesus.